Eu sou natural da região de Cacique Doble, aqui no Rio Grande do Sul, e atualmente eu resido em Ibirubá, em função do trabalho de docente no Instituto Federal. Tá, então, eu tenho a formação a nível de graduação em filosofia, licenciatura em filosofia pela Universidade de Passo Fundo. Tenho uma especialização em gestão educacional pela Universidade Federal de Santa Maria e o doutorado em educação pela Universidade de Passo Fundo e recentemente a conclusão do pós-doutorado. Eu iniciei no Instituto Federal então, no ano de 2016, como docente, 20 horas. Então, eu me dividia entre as atividades docentes do Instituto Federal, campus de Birubá, e a Universidade de Passo Fundo. Transcorrido um ano desse trabalho como 20 horas, então eu solicitei a ampliação da minha jornada de trabalho para 40 horas com dedicação exclusiva no IFRS. Então, meu pedido foi aprovado, e a partir do ano de 2019, eu passei, então, a ter as 40 horas com dedicação exclusiva no Instituto Federal. Então, durante um tempo, eu atuei até agora, maio de 2022, eu atuei como docente, também tive projetos de pesquisa, projetos de extensão nesse período, e agora, então, maio de 2022, estou na direção de ensino. A primeira reação foi de espanto, de não saber muito o que fazer diante do anúncio institucional de suspensão das atividades presenciais. Então, foi um momento de espanto, de saber como é que procederia enquanto docente a partir daquele momento, e também de muito estranhamento em relação à situação nova da pandemia, e insegurança em relação ao que viria e também em relação aos encaminhamentos da instituição para a continuidade do ano letivo, que depois acabou tendo os desdobramentos. Mas, de início, foi isso, assim, suspensão, a insegurança, o espanto, e também todo aquele conflito por ser uma situação inteiramente nova. Ai, de muita angústia. Eu ficava muito angustiada. Por quê? Porque nós, enquanto instituição, nós demoramos um pouco para retomar nosso calendário e para retomar as nossas atividades docentes. Então, eu tinha muita angústia sobre isso, muita preocupação, porque nós estávamos aguardando orientações para retomar o calendário, retomar as aulas. Via outras instituições com muito mais agilidade em relação à retomada, em relação às atividades remotas, em relação à retomada de calendário, e ficava preocupada que nós estávamos demorando demais, e também me deixava muito angustiada o fato dos nossos estudantes estarem se posicionando que queriam a retomada, queriam voltar, queriam que a instituição se posicionasse mais rápido, e isso não acontecia. Porém, nesse período que nós ficamos esperando, né, o início das atividades remotas, eu me dediquei a fazer muitos estudos, então, a estudar principalmente as questões de alunos com deficiência, né, que nós temos ainda alunos com deficiência no Instituto. Eu fiz muitos estudos sobre a deficiência, e também preparei muitas aulas, preparei muito material, preparei avaliações, estudei, ou seja, fiz toda uma preparação de material, de aula, de avaliações e de trabalhos, pensando que nós, logo em seguida, poderíamos retomar o trabalho remoto. Então, todo o meu investimento de tempo foi nesse planejamento, estudo, preparar aula. Nós tínhamos uma orientação também de disponibilizar algumas atividades para os alunos no Moodle, para não perder o vínculo. Então, eu disponibilizava atividades, vídeos, para tentar interagir com os alunos, para não perder o vínculo até a retomada. Então, me dediquei a esse trabalho. E as inúmeras reuniões, né, que a gente tinha para conversar e discutir sobre como é que seria uma possível retomada.
dificuldade. Olha, eu sempre costumo dizer que eu me adaptei muito bem ao trabalho, ao trabalho remoto. Qual que era a minha maior dificuldade? Era a falta que eu sentia do contato, principalmente com os estudantes nas atividades remotas. Então, eu senti muito esse afastamento dos estudantes. Outra dificuldade maior, grande também, foi ficar longe de familiares que não faziam parte do meu cotidiano. E um grande cansaço, um desgaste emocional e mental que eu sentia com a realização das atividades remotas. Então, eu senti que eu me desgastava muito, despendia muita energia com as atividades remotas e que não tinha a mesma qualidade, não tinha o mesmo rendimento de quando era presencial. Então, essa foi a minha maior dificuldade, esse cansaço que não era físico, né? Que apesar de eu estar em casa, era muito mais desgastante fazer o trabalho remoto do que o trabalho presencial. Bem desafiante, né? Por que eu costumo dizer que é bem desafiante? Porque nós professores, até o momento de início da pandemia, nós tínhamos o modus operandi de exercer a nossa docência, que era até então, toda a nossa experiência acumulada era de uma forma de interação, de uma forma de organização do espaço, de uma forma de organização do tempo, dos materiais didáticos e assim por diante. Com a demanda das atividades remotas, esse modelo que já fazia parte do nosso modus operandi, ele não funcionava mais. Então, nós precisávamos desenvolver outras formas de nos comunicarmos, principalmente com os estudantes. Obviamente que nós já nos comunicávamos de uma forma diferente com os estudantes, usando outros mecanismos, que eram os mecanismos digitais, mas isso não estava tão presente na nossa forma de relacionamento docente. Então, o que nos demandou? Nos demandou, enquanto docentes, desenvolver toda uma forma de dar aula e de proceder pedagogicamente que era inédito. Então, tivemos que aprender a dominar novas tecnologias, a aprender uma outra linguagem, uma outra forma de comunicação, uma outra forma de apresentação de conteúdos, de trabalho com as atividades, inclusive de fazer avaliações e outras formas de interação com esses estudantes, que a partir de então se dava de uma forma mediada pelas tecnologias da informação e comunicação, porque não tínhamos outra possibilidade. Então, foi um momento de se reinventar. Eu sempre digo, né, que nós, professores, precisamos nos reinventar nesse momento. No entanto, nós não conseguimos nos transformar em youtuber. A gente brinca, né? Em youtuber. Até porque a nossa docência não exige que a gente não caia no senso comum de muitas formas de comunicação. Então, penso que foi um processo de adaptação, de desafio e de se desenvolver enquanto profissional para atender essa nova demanda. Aí eu achei bem difícil no início. Achei bem difícil e bem angustiante. Por quê? Porque eu me senti insegura enquanto docente, né, de dar aula ali para aquele monte de câmeras fechadas. Os estudantes também estavam se adaptando. Então achei bem difícil, bem angustiante, bem desafiador, ter que gravar as aulas, depois editar os vídeos, disponibilizar para os estudantes. Mas nesse primeiro momento, depois isso acabou se transformando em algo natural, algo cotidiano, e aí eu acho que eu me adaptei super bem. Então, um momento inicial de muito conflito, de muita insegurança, mas depois, com o passar do tempo, de adaptação e aí de realização das atividades de forma mais tranquila.